Essa é a lição de número 6 dentro da nossa exposição de nossas doutrinas, das doutrinas batistas. Ela vai falar sobre o Espírito Santo, nosso Consolador, é a primeira parte desta lição de número 6. E como já temos falado anteriormente, esse é um trabalho que foi colocado na internet para alcançar a diretoria da nossa igreja. Principalmente esta é a nossa ideia. Essas palavras são ditas para que não se passe a ideia de que nós estamos querendo polemizar em relação àquilo que nós cremos, em relação às nossas convicções. Mas há uma realidade que é bastante cara para nós batistas, é o direito das pessoas pensarem diferente. E exatamente por causa desse direito, de pensarmos diferentes, entendemos que também deve ser o nosso direito e até o nosso dever de expor aquilo que faz parte do nosso corpo doutrinário, das nossas convicções, mas que ninguém se sinta ofendido ou está procurando ser atingido por alguma coisa que nós falamos. Então vamos continuar com a ajuda de Deus com esse estudo. Este material é usado pela nossa classe de catecúmenos ou classe de doutrinas de forma escrita, como em termos de um livreto que os alunos recebem e que nós discutimos então dominicalmente. Pergunta número 1. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós cristãos evangélicos batistas cremos em Deus como um ser, Deus é o seu nome, que se autorrevela em três pessoas distintas, a saber, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Em Mateus 28:19 nós temos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo usa as três pessoas para a sua saudação final na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Qual a palavra que designa, ou a palavra que explica, o que nomeia o Espírito Santo na Bíblia? No Antigo Testamento, enquanto Deus, o Criador, é chamado de Adonai, de El, de Eloá, de Elohim, de Yahvé ou Jeová, o Espírito Santo é chamado de Ruach. A palavra hebraica Ruach é também a palavra para sopro, para vento e para ar. No Novo Testamento, enquanto Deus, o Criador, é chamado de Theos e Kyrios, e Jesus é chamado de Kyrios, o Espírito Santo é chamado de Pneuma, Hagion ou apenas Pneuma. A palavra grega pneu é a correspondente à palavra hebraica e também tem o sentido de sopro, de vento e de ar. O que queremos dizer com as expressões a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo? Nós queremos dizer que o Pai tem a sua personalidade, que o Filho tem a sua personalidade e que o Espírito Santo também tem a sua personalidade. Os três são uma só pessoa, só que nenhuma dessas pessoas existe sem a outra. Uma não existe sem a outra. Observemos o diagrama que vai ser mostrado aí, onde nós temos o seguinte: Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Mas o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho. E assim, usando as pessoas para ensinar ou fazer a mesma coisa. Por que podemos dizer, a pergunta é 4, por que podemos dizer que o Espírito Santo tem uma personalidade? Porque o Espírito Santo tem inteligência, tem emoções, tem vontade, e esses atributos é que fazem dele uma pessoa. Vamos ver alguns textos bíblicos para nos ajudar nisso. Atos 5:3 diz que as pessoas podem tentar enganar o Espírito Santo. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela sua propriedade? Atos 5:3. Mas em Atos 10:19 nós temos que o Espírito Santo fala. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Atos 10:19. Em Atos 11:12, nós temos que o Espírito Santo orienta. O Espírito me disse, ou me orientou, que não hesitasse em ir com eles. E esses 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa então de um certo homem. Em Atos 13:2, nós temos que o Espírito Santo determina. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Em Romanos 8:26, Paulo escreve que o Espírito Santo sofre. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós e com gemidos inexprimíveis. Em Efésios 4:30, o Espírito Santo
pode ser entristecido, segundo a palavra do oráculo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como agiu o Espírito Santo no Antigo Testamento? Como Deus, agindo em determinados propósitos, ele foi o poder, a energia que estava no caos primitivo. Gênesis 1:2 está escrito: e era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Claramente, ele está associado à obra criativa de Deus. Em Isaías 40, 12 e 13, temos: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A pessoa dele, do Espírito Santo, podia ser dado pela pessoa de Deus como Pai, para capacitar as pessoas humanas para a arte, para a liderança e até para ter uma força física excepcional ou especial. Em Êxodo 31, de 1 a 3, nós temos: e disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Em Juízos 3, 9 e 10 nós temos: mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Em Juízes 4:6 temos: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Foi ele quem dotou os profetas da sabedoria e das verdades de Deus e os encheu da sua presença. Em Ezequiel 2:1-2 temos: e ele me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. Em Miqueias 3:8 temos: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele é identificado como o Espírito de Deus e chamado de Espírito Santo. Em Isaías 63, de 7 a 11, em toda a aflição do seu povo ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e o seu povo. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Foi ele quem recebeu a função de ungir o Messias para a sua obra, conforme Isaías 11, 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E era ele, o Espírito Santo, quem convertia as pessoas, pois os sentimentos de uma pessoa convertida, que é o de ter, que tem o Espírito Santo morando nela, que é o de saber que sempre está diante do Senhor e sentir-se arrependido e sentir necessidade de uma conversão, estão em textos que estão presentes no Antigo Testamento. No Salmo 51, versículo 11, um texto bastante conhecido, né? Nós temos: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. No Salmo 139, 7, o salmista cantava: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Nós cremos que o Espírito Santo, nas pessoas que se convertiam, faziam se tornar nelas sempre mais forte a esperança do Messias. Aquele que da descendência de Davi tornaria a descendência de Abraão a abençoadora de toda a terra, pois seria o que Isaías chamava de um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, um texto bastante conhecido, Isaías 9:6. A graça de Deus estava lá no Antigo Testamento, porque era o Espírito Santo que também levava as pessoas a esperar o cumprimento da profecia do Messias. Onde está que o Espírito Santo se identifica com Deus? Se crermos que todas as vezes que no Antigo Testamento Deus o Pai assume a figura humana, que tal figura então é a pessoa de Deus o Filho, Jesus Cristo,
Em Ezequiel percebemos então a identificação do Espírito Santo com o Pai e no caso também com o Filho. Em Ezequiel 8, 2, 3 temos: olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima a sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. Em Isaías 63, 7, 8, 10, nós temos: e falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, do quanto bem ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são meu povo, disse ele, são filhos que não me vão trair, e assim ele se tornou no Salvador deles. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente com eles, conforme Isaías 63, 7 e 8 que lemos. Mas comparemos Isaías 45, 21 e 46, 5 com Mateus 28, 19. Em Isaías 45, 21 nós temos: declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Em Isaías 46, 5 temos: com quem vocês me compararão? Ou a quem me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Em Mateus 28, 19 temos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dois textos de Isaías está claro que Deus não pode ser igualado a ninguém, mas no texto de Mateus, o nome do Pai está colocado junto ao nome do Filho e junto ao nome do Espírito Santo. Vamos comparar João 14, 23 com a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, 16, e Efésios 5, 18. Em João 14, 23 temos: e respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Em 1 Coríntios 3,16, nós temos assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Já em Efésios 5,18 lemos: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Bem, no primeiro texto, o Senhor Jesus está dizendo que na pessoa que o ama, ele e o Pai entram para morar. Mas nos dois outros textos, Paulo diz que nós somos morada do Espírito Santo e que devemos nos encher do Espírito Santo. Leamos Atos 5, versos 3 e 4 e vejamos como Pedro compara o Espírito Santo a Deus. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ela não lhe pertencia? Depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Leamos também em 2 Coríntios 3,17, e nesse texto nós vamos perceber que o título de Senhor, que é aplicado a Deus o Pai, que é aplicado a Jesus Cristo, também é dado ao Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, não é? 2 Coríntios 3,17. Qual o relacionamento da pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Jesus Cristo? Se o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus na primeira aos Coríntios 3,16, na primeira aos Coríntios 7,40 e também na primeira de João 4,2, ele também é chamado de o Espírito de Cristo em Romanos 8,9. Na primeira de Pedro 1,11, ainda de Espírito de Jesus em Atos 16,7. E segundo o que o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo viria para glorificá-lo, João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará isso conhecido a vocês. Qual o relacionamento do Espírito Santo comigo e com você quando nós cremos em Jesus Cristo? Só podemos crer em Jesus Cristo por causa da ação do Espírito Santo em nós, pois uma pessoa só pode crer se o Espírito Santo fizer com que essa pessoa se dê conta de que está perdido.
Jesus Cristo disse que o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 7 e 8. É o Espírito Santo 2, quem regenera a minha e a sua alma, isto é Ele quem nos faz nascer de novo para que nos tornemos em filhos e filhas de Deus, no sentido completo dessa expressão. Em João 3,5 nós temos, e respondeu-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Em Romanos 8,14 podemos ler, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, não é? O Espírito Santo é quem sela a minha alma, quem sela a sua alma até o dia da nossa redenção. Em Efésios 1, 13 e 14 nós podemos ler, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Em Efésios 4,30 temos, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 4, é o Espírito Santo quem nos ensina e quem nos ilumina. Podemos ler lá em Lucas 12, 11 e 12, palavras de Jesus: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que vocês deverão dizer. Nós temos ainda também em 1 Coríntios 2, de 10 a 14, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em quinto lugar, é o Espírito Santo que nos capacita para a obra de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, de 6 a 11. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, pela outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro é dado o poder para operar milagres, e outro a profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. O que é o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo? Em Mateus 12, 31 e 32, nós precisamos então ler os textos que falam sobre isso. Nós temos assim: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. O outro texto é Marcos 3, 28 e 29. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. E também temos em Lucas 12:10, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que se pode dizer acerca dos textos de Mateus e de Marcos? Nos textos de Mateus e de Marcos há o mesmo contexto. As autoridades religiosas judaicas estavam acusando Jesus de fazer o que fazia sob o domínio do diabo, mas no texto de Lucas não aparece este mesmo contexto. A maior parte dos intérpretes do Novo Testamento chama a atenção para o fato de que se tem presente a voluntariedade dos que diziam que o Senhor Jesus Cristo fazia o que fazia pelo poder de Satanás. Ora, eles sabiam que isto não era verdade, de forma que o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir consciente e voluntariamente ao diabo o que é a obra de Deus.
A afirmação em Mateus de que Pilatos sabia que Jesus fora entregue pelas autoridades judaicas por inveja, está lá em Mateus 27, 18, reforça esta ideia de que eles sabiam quem era Jesus. O que se pode dizer acerca do texto de Lucas? No caso do Evangelho de Lucas, nós temos que Jesus, antes de falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele disse: mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, no caso de Lucas, não foram mencionados nem escribas e nem fariseus, mas se falou da pessoa que nega diante dos seres humanos a eficácia de Jesus Cristo, ou Jesus como Senhor, Salvador absoluto. Os que negam Jesus Cristo, então, mesmo sabendo que Ele é a verdade, recusando-se a serem convencidos pelo Espírito Santo de que fora de Jesus não há salvação, estão pecando contra o Espírito Santo, estão se fechando a Ele. O que não se pode esquecer, no entanto, acerca desses textos, é que em ambos os casos, tanto o da acusação dos escribas e fariseus de que Jesus fazia o que fazia sob direção do maligno, como a negação de reconhecer o senhorio absoluto de Jesus, tem a ver com a intencionalidade. Por ser o Espírito Santo aquele que exalta Jesus e aquele que convence as pessoas sobre a sua posição inigualável, acusar Jesus de diabólico ou rejeitá-lo como Salvador absoluto é pecar contra a ação, contra a missão do Espírito Santo, pecado então sem perdão. Os primeiros representam os que afirmam a mentira, sabendo que estão mentindo para denegrirem o Senhor Jesus, e os segundos representam aqueles que negam a verdade da exclusividade de Jesus, sabendo que estão fazendo isto. Em ambas as situações, porém, não estão incluídos os que, através da história, acusam Jesus ou se recusam em aceitá-lo como a verdade absoluta de Deus por ignorância. Assim como no passado Deus não levou em conta a ignorância em relação à própria idolatria do povo de Israel, conforme está lá em Atos 17:30, esta atitude de Deus ainda continua. Daí acontecerem as conversões de tantos que nutriam e nutrem ódio ao nome de Jesus, ou que se recusam e ainda vão se recusar a aceitar o seu senhorio. Não fosse assim, não poderiam se converter, porque em Mateus, em Marcos e em Lucas se diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque na verdade acaba sendo um pecado contra a Trindade, pois se peca contra o amor de Deus, revelado então em Jesus Cristo, e se recusa então a aceitar a verdade que o Espírito Santo coloca no coração, mas sabendo que esta realmente é a verdade. Voltamos então a reforçar a ideia de que o pecado contra o Espírito Santo seria alguma coisa feita voluntariamente por pessoas que sabem que estão pensando errado, que estão pensando de forma ímpia em relação a Jesus, ou que se recusam propositalmente, mesmo sabendo que não há outro caminho, que não há outra saída. É claro que se alguém perguntasse se isso não é algo tremendamente difícil, nós diríamos que sim, mas o ser humano é capaz de qualquer coisa, né? O exemplo é o próprio caso dos escribas e fariseus, que diziam que Jesus fazia o que fazia sob o poder de Beelzebul. Veja bem, nós precisamos compreender que poderia haver dificuldade por parte da liderança judaica em aceitar aquele pregador andarilho de Nazaré como um Messias que os judeus estavam esperando. Agora, eles não tinham o direito de dizer que o que Jesus fazia não era obra de Deus, que o que Jesus fazia era inspirado pelo Espírito Santo, porque eles viam a maneira de Jesus ser. E isso com certeza os levou a intencionalmente a dizer que Jesus fazia o que fazia pelo poder do diabo, porque eles, sendo líderes religiosos, com essa forma ou dessa maneira, poderiam interferir e influenciar, né, de forma negativa aquelas pessoas que procuravam ouvir Jesus, que procuravam seguir Jesus Cristo. Bem, nós ficamos aqui então nesta primeira parte e logo após, numa outra oportunidade, vamos entrar com a segunda parte sobre a lição em relação ao Espírito Santo de Deus.